Você já imaginou que tudo aumenta? Os preços dos produtos, a gasolina, a energia, aluguel, água, luz, mas a única coisa que não aumenta é a sua margem? Pois é, nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que as coisas têm aumentado tanto através de um negócio chamado IPCA e por que que a sua margem não aumenta, ou seja, por que que os alimentos estão ficando mais caros e com isso tem impactado diretamente você, dono de supermercado. Pois é, fica aqui comigo, olha só. Antes da gente iniciar esse vídeo, eu vou pedir para você algumas coisas. Primeiro, dê o seu dedão chaucê de qualidade, se inscreve no canal e ó, todas as segundas, quartas e sextas a gente tem um vídeo aqui para te ajudar, você dono de supermercado, a organizar o seu supermercado através do sistema. E em contrapartida, a gente sempre vai trazer uma resenha aqui falando de alguma coisa bem interessante. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, eu estava olhando aqui uma matéria do G1 que IPCA, preços sobem 0,2%, 0,20% em novembro, um pouco acima das expectativas do mercado. Né? E aí a matéria aqui ela vai discorrer a respeito da situação. Né? Eu vou explicar para você o que é o IPCA de uma maneira bem simples, tá? E dentro disso eu coloquei alguns tópicos também do porquê que isso acontece, tá? E aí eu vou trazer uma situação que é o porquê que o dono de supermercado é um dos setores que mais sofrem quando o IPCA aumenta, tá? Vamos lá. O que é o IPCA? Né? O IPCA, na verdade, é o seguinte, o governo ele pega uma balança de cesta, né, de consumo e começa a fazer o quê? Uma ponderação. Ele começa a identificar quais são os produtos que estão tendo consumo ali das famílias reais. Por exemplo, como arroz, feijão, gasolina, serviços, energia, tudo isso aí o governo ele vai metrificando. Ou seja, se durante o período que ele está acompanhando isso aí, ele vai acompanhar isso aí mês a mês, então todo mês ele faz um balanço disso. Se esses preços sobem, o IPCA vai subir. Se os preços abaixam, o IPCA vai descer. Agora, se os preços eles sobem demais, aí o que acontece? O IPCA ele acaba subindo também e acaba que o poder de compra das pessoas ele acaba diminuindo. Na verdade, o IPCA ele é um índice, né? Ele é um índice de preço que ele vai determinar mais ou menos como é que está o consumo amplo. Então ele vai fazer um mapeamento do consumo dentro dos setores e principalmente um dos setores que mais vai sentir e que mais sente é o setor de supermercado. Aqui eu coloquei aqui algumas questões, né? Por que a inflação de alimentos ela sempre dói mais no bolso do consumidor final e também no supermercadista, né? Aí aqui a gente tem alguns pontos. Um dos pontos é o clima e a safra, que é o quê? Estiagem. Quando, por exemplo, a gente tem um período de seca muito grande, isso acaba atrapalhando na produção. A gente tem um ponto também aqui que é a exceção de chuva, o excesso de chuva, né? Exceção não, né? O excesso de chuva. Quando tem muita chuva, acontece que a produção também atrapalha, né? Pode acontecer de que a lavoura não consiga produzir o suficiente para poder abastecer. Quebra de produção, praga, às vezes as pragas também têm isso. E aí quando a safra quebra, a oferta vai diminuir e o preço ele dispara. Né? Então aí a gente tem aqui, por exemplo, alguns exemplos que é o que? Tomate, cebola, batata, arroz, são situações que podem acontecer que se houver uma quebra, um problema, eu não sei se você já viu, tem alguns vídeos que até passa na internet, que é o que? Donos jogando, por exemplo, caminhões de tomate fora, ou de melancia. Esses dias eu vi um vídeo, o cara cortando melancia para jogar fora, por quê? O valor da melancia estava tão barato ali para ser comercializado que não compensava ele botar um caminhão e vender, porque ele ia tomar prejuízo com aquilo ali. Então, acaba que gera um problema, né? Aí aqui tem a questão também da logística e transporte. Por exemplo, se sobe o diesel, você vai ter problema aí de frete, porque o frete também vai subir. Então, o Brasil, ele praticamente é carregado nas rodovias, né? Tudo o que existe do Brasil ele é carregado pelos caminhoneiros. Então, os caminhoneiros são os que transportam. Se existe arroz aí no seu estoque, feijão no seu estoque, ou qualquer outro produto que você comercializa, é porque passou por um caminhão até chegar na sua loja. E é exatamente isso. Se o combustível ele subir, automaticamente ele vai impactar onde?
diretamente no frete. E se impacta no frete, ele vai impactar diretamente no produto. Aí a gente tem um outro ponto, energia elétrica. E aí tem os setores, né, que a gente tem que olhar bastante com atenção. Açougue, a câmara fria, porque se a energia elétrica ela dispara automaticamente o seu consumo de energia, ele vai ser proporcional a esse aumento. Então, se você gastava, por exemplo, R$ 100, e aí houve um aumento, um exemplo, de 10%, automaticamente você vai pagar agora 110. E aí esse aumento você vai ter que repassar, porque ou você paga esse aumento, que vai sair do seu bolso, ou você repassa para o cliente e o cliente paga do bolso dele. Então é um ponto. Padaria, você tem forno, aí vem laticínio congelado, freezer também, que vai aumentar a energia, hortifruti refrigerado também. Então, ou seja, quando a energia aumenta, o seu custo operacional ele vai aumentar. E aí alguém vai precisar pagar essa conta. Outro ponto que eu coloquei, quais são? Indústria e embalagem. A indústria sofre com o quê? O aumento do plástico, aumento do papel, aumento do alumínio. Isso vai encarecer o que? A margarina, óleo, leite, bebida enlatada e todo tipo de produto embalado. Então, se existe um aumento desses insumos da indústria, por exemplo, você também vai ser impactado com isso. Entenda uma coisa que eu vou te falar aqui, ó. Não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar pelo almoço. Esse negócio tipo assim, eu ganhei. Não, não existe isso. Mesmo que você tenha ganhado, alguém teve que pagar isso. E se não é você, quem vai pagar é o seu cliente. Aí aqui eu coloquei aqui, ó, como é que o consumidor ele vai poder criar estratégia, né? Ó, consumidor trocando a marca. Então o que ele vai fazer? Quando a inflação está muito alta, seu consumidor ele vai trocar o produto. Ele vai trocar o produto por uma marca menor. Ele vai pegar uma promoção. Ele vai trocar um produto por um outro. Eu não sei se você lembra, que eu tenho certeza que você lembra, quando houve uma mudança do preço do ovo, que o ovo ele disparou o preço e a cartela estava chegando quase R$ 40, e dentro desse aumento de preço, o quilo do peito de frango estava mais barato que o ovo. Logo então, eu particularmente, eu estava indo no mercado fazer compra, eu preferiria comprar peito de frango do que uma cartela de ovos. Por quê? Porque estava mais em conta. Pô, se eu for comprar, por exemplo, a 100, um exemplo, tá? A R$ 80, e o contrafilé tá, sei lá, R$ 70, cara, pela diferença e o tipo de carne, eu vou preferir comprar o contrafilé. Por quê? Porque a diferença é muito pouca. Logo então, o preço do ovo e o preço do peito de frango estava muito equivalente, muito próximo. E aí acabou que as pessoas estavam optando até trocar uma carne por outra. Então, é um ponto também que aí, quando a inflação ela aumenta, automaticamente, você muda também a estratégia. No caso, aí seria o seu consumidor. Aí eu botei aqui e fiz uma pergunta. Por que o IPCA impacta diretamente a margem do supermercado? Primeiro ponto, a reposição fica mais cara. Por quê? Se o seu fornecedor ele sobe o preço e você demora de repassar o seu preço para o cliente, a sua margem vai sumir. Pensa o seguinte, você compra esse copo, ele custa, vamos supor, R$ 10. Beleza, mas vamos supor que a inflação sobe ele. Seu preço de custo agora não é mais 10, é 11. Porém, lá na prateleira, você vendia esse copo a R$ 11 ou 11,50. Se você continua comprando esse copo agora não mais a 10, mas a 11, e vendendo ele a 11,50, a sua margem ela vai bugar, você vai mexer na sua margem também. Então, isso impacta diretamente. Se o IPCA ele impacta diretamente na margem, ele vai impactar diretamente aonde? No seu bolso. Porque se ele sobe, você tem que acompanhar ele também. Segundo ponto, produtos em estoque perde margem real. Por exemplo, você comprou um produto a 5 e a reposição agora custa 6,50. Foi o copo que eu coloquei aqui. Se você vender pelo preço velho, você vai ter o quê? Prejuízo. Tributação sobe junto. Entenda uma coisa, o governo ele não quer perder nada. E ele não vai perder nada. Ele vai fazer com que todos os produtos, e você pague por esses produtos, estejam sempre atualizados. Então aqui a gente tem aqui, ó, o preço de venda, o preço de custo vai mudar. Os produtos, né, federais e estaduais são cobrados em cima do preço, do MVA, do ST. Ou seja, quando o preço subir, o seu imposto vai subir. Não tem como para onde correr. Tanto é que o seu produto, ele é feito, a precificação não é em cima da compra, é em cima do meu custo líquido.
que eu vou abater todos os meus impostos para chegar no meu custo final e eu colocar minha margem para dar meu preço de venda. Só que se eu não acompanhar isso, eu vou ter problema de margem. Vai dar problema de margem. Outro ponto aqui, ó, previsibilidade de compras. A baixa previsibilidade. Por quê? Ó, se a inflação ela aumenta, o preço ele muda toda semana. O preço vai aumentar toda semana e aí automaticamente a sua margem vai ficar destruída. Porque pensa comigo, se você não tem uma gestão de compra, você compra um produto agora com um preço, semana que vem tá outro. E aí você acabou, se você comprou demais, vamos supor que esse produto ele ficou mais barato. Vamos pegar aqui um caso, né? Teve uma vez o caso do café, que o café ele ficou muito caro, aí o pessoal começou a comprar muito, com medo de aumentar mais, e o que ele fez? Ele desceu o preço. Aí quem comprou caro vai ter que fazer o quê? Diminuir. O IPCA ele é basicamente isso. Ele é como se fosse uma onda, né? Conforme ele sobe e desce, você vai acompanhando ele, tá? Comportamento do cliente muda. Com o IPCA alto, o cliente o quê? Vai comprar menos carne. O aumento de, um exemplo do frango, ele pode aumentar. Compra mais marca barata. Busca promoção e isso vai mexer aonde? No seu mix. O seu mix de produto ele vai ser afetado por causa disso. E aí eu coloquei também a seguinte situação, que o dono do supermercado precisa fazer. Ter rotina clara. Mudou preço, comprou diferente, dê entrada na nota e muda o preço também. Mesmo que você vá trabalhar com o preço de venda lá no balcão, na gôndola diferente, você precisa manter a mudança de preço, que é para você saber o seu preço médio. Porque se você não sabe seu preço médio, você vai ter problema na hora de você fazer a gestão aí, de olhar os seus relatórios. Revisar margem semanalmente, de quais setores? Carne, hortifruti, laticínio, congelado, itens de grande giro. Acompanhar o curva ABC semanal ou mensal, no mínimo semanal. Tá? Inflou o custo, reduziu a venda, troca o mix. O sistema precisa mostrar isso para você. Porém, você precisa ir lá ver. Tá? E controlar as perdas é fundamental. Perda mais inflação é igual ao quê? Desastre. Se você não controla a perda e você só olha para a inflação, você tem um problema aí. Na verdade, às vezes você não olha nem para a inflação. E aí você não olha nem para a perda, você vai ter desastre de todo jeito. Lançar suas perdas, saber a baixa por validade, ter controle de conversão, relatório de desperdício e revisar setor por setor. Tá? E aí entra o ponto, né? Você precisa também olhar o quê? Qual é o giro que você tem na loja, o histórico, a sua margem, seu curva ABC e a previsão de demanda. No Diamante, por exemplo, a gente tem um relatório lá que você consegue saber a sua margem, você consegue saber a sua compra e verificar como está o giro dessa compra, o que você precisa comprar, você consegue ter um monte de informação. Se você não faz isso, você pode ter um problema também, tá? Aqui eu coloquei até uma frase bem legal. A inflação não é sobre Brasília e não é sobre o governo. É sobre o preço que você paga para repor a mercadoria amanhã. É gestão. No final das contas, a inflação é sobre gestão. É sobre você estar atento ao mercado. É sobre você fazer relacionamento com o fornecedor. É sobre você saber o que está acontecendo. Eu te dou até uma dica aqui agora. Olhe sempre os sites de notícias voltados para a economia. Como o mercado está se comportando. Supermercado é commodity, ou seja, ele muda o preço relativamente a depender de como está o mercado em si. E quando eu digo mercado, não é supermercado, é um mercado global. Como está a parte política, a parte dos bancos. Por exemplo, agora a gente teve o caso do Banco Master. Isso vai impactar diretamente no varejo. Eu vou fazer até um vídeo falando sobre isso. Isso vai impactar diretamente no varejo. Por quê? Porque automaticamente existe um fundo garantidor. E esse fundo garantidor vai acabar atrapalhando nas linhas de crédito para os outros bancos. E supermercado, banco é um dos setores que os bancos mais gostam, é o setor supermercadista, porque tem liquidez. Toda hora tem dinheiro entrando no caixa. Automaticamente, se os bancos eles conseguem até emprestar o dinheiro, mesmo sabendo que parte desse fundo garantidor de crédito foi colocado para poder cobrir o rombo do Banco Master, automaticamente é como se fosse um caixa em que foi sangrado. E aí, como o banco vai fazer para poder te emprestar dinheiro? Ele vai até te emprestar, mas as taxas de juros vão mudar. É um dos pontos que vai acontecer, porque ela precisa compensar para poder repor esse dinheiro no fundo garantidor. E aí quem paga no final é quem? É sempre o empresário, é o consumidor, ou seja, o sistema ele acaba forçando isso. O sistema ele nunca está para perder.
Ele sempre vai querer ganhar alguma coisa. Então, uma das coisas que eu te oriento, olha, site de notícia, verifica as informações, o que saiu de novo, de diferente. E tenha sempre o uso do sistema. Não adianta você pagar por uma ferramenta se você não utiliza ela. O sistema é o que vai fazer a diferença na tomada de decisão e principalmente para você gerir e ter mais tempo. Porque se você faz gestão no sistema, você tem mais tempo para tomar decisão, você consegue colocar mais dinheiro no bolso. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, manda para alguém, coloca aqui embaixo aqui nos comentários se você tem alguma sugestão, alguma coisa assim que você queira saber a mais ou quer que eu traga aqui. Todas as segundas, quartas e sextas a gente sempre vai trazer um vídeo. E se você quiser também, faz o seguinte, coloca nos comentários aqui para eu saber exatamente se você está gostando ou não e traga quer que eu traga um conteúdo diferente, por exemplo, tá bom? Vamos ficando por aqui, ó. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá. Valeu!